Passo então a palavra por 5 minutos ao professor Pedro Puccini. Bom dia, gostaria de saudar todos na mesa, agradecer muito ao Dr. Frederico, que para mim, como jovem advogado, é uma grande homenagem ele me convidar para estar aqui à mesa, né, no Dia do Advogado, representando o meu estado, que é um foco desse problema fundiário indígena, e saudar também ao presidente da entidade que hoje represento, ao BAL, professor Zibete, muito obrigado pelo apoio nos estudos e tudo que a gente discute em matéria de direito, ao Benito. Eu gostaria de trazer uma grande preocupação também, ressaltar o que foi dito aqui, porque realmente o Mato Grosso do Sul hoje é um problema na questão indígena. Gostaria de trazer alguns números para vocês. Temos 133 fazendas invadidas, né? Ou seja, sem qualquer respeito ao devido processo legal, ampla defesa e todos os direitos constitucionais inerentes a qualquer cidadão. Então, 133 fazendas invadidas, não ocupadas. Isso representa lá 300 mil hectares, com uma pretensão, eles têm uma pretensão de 1 milhão de hectares lá no estado. Isso é muito preocupante. E o cuidado que a gente tem que ter assim, com cada palavra desta sequência, Constituição Federal, Estatuto do Índio, Decreto 1775. Por quê? A Constituição Federal fala terras ocupadas, não que ocupavam, certo? Então, ocupadas. Por isso, até o critério temporal obedecido aí pelo Supremo Tribunal Federal, que tradicionalmente ocupam, né? Estatuto do Índio, ele fala em 3 tipos de indígena, isolados, em vias de integração e integrados, e as terras a serem demarcadas, no artigo 17 ele traz, inciso 1, terras ocupadas, inciso 2, áreas reservadas, inciso 3, de domínio dos indígenas. Ou seja, existem 3 tipos de terras indígenas: aquela que eles estão ocupando, que é a que se remete o artigo 231, as áreas reservadas, ou seja, que o Estado vai destinar para eles, não se demarcam áreas reservadas, né? São criadas áreas reservadas, e a de domínio dos indígenas. E o decreto 1775, o que ele fala? Ele fala que serão demarcadas essas primeiras, as terras ocupadas, ponto. Então esse é o grande segredo do processo de demarcação de terras indígenas. A gente está falando só de terras ocupadas quando a gente fala de demarcação. E o que acontece hoje no Mato Grosso do Sul são invasões com o intuito de forçar esse processo de demarcação. E isso preocupa muito. Eu tinha notado aqui como um ponto preocupante também, exatamente o que o Dr. Rude falou com relação à suspensão de segurança e reintegração de posse. Esse era o ponto que eu queria chegar também. Me levou a escrever um artigo aqui, a suspensão de segurança da Lei 8437, de 92, ela em nada tem a ver com essas questões de demarcação. Por quê? O artigo 4º da Lei de Suspensão de Segurança, ela fala grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas, né? E aqui estamos a falar de direito de propriedade. Então isso é muito preocupante, porque está sendo distorcido um instituto, né, legitimando invasões de terra, como tem acontecido lá no meu estado. É exceção, né? Então essa é uma medida excepcional e não se aplica. E aí a gente chega também a um outro problema de natureza ambiental, né? Infelizmente a gente não tem os números do CAR disponíveis, analisados assim de maneira esmiuçada, como a Embrapa Monitoramento por Satélite fez com todos os estados, porque o estado do Mato Grosso do Sul tem um CAR próprio. E a Embrapa já analisou todos os outros estados e identificou que são 11.569 áreas sobrepostas, né, de propriedades privadas e áreas em processo de demarcação. E o que acontece? O Ministério do Meio Ambiente fala na instrução normativa número 2, de 6 de maio de 2014, que constatada a sobreposição ficarão pendentes. Então olha a bagunça que está a nossa questão indígena demarcatória, né? Seriam esses pontos que eu gostaria de destacar. Além disso, também um último problema muito grave no meu estado são as áreas de fronteira. Isso me levou também a escrever um outro artigo, porque áreas de fronteira onde estão ocorrendo invasões, isso é crime de responsabilidade, né? Crime de responsabilidade da União.
Então a gente está, o artigo se chama Deixamos a Porteira Aberta, né? A porteira está aberta, está ocorrendo invasões em área de fronteira, e isso também é muito preocupante. Então, por isso, assim, além dessas manifestações que eu gostaria de colocar, né, de agradecer novamente ao professor Frederico pelo convite, gostaria que essas sugestões fossem colocadas em pauta aqui no Instituto, né, dos Advogados. Ficaria muito contente de ver essas discussões colocadas aqui numa entidade de tão alto gabarito, e também os projetos de lei e emenda constitucional que podem contribuir na solução desse problema, como a PEC 215, a PEC 132 e os projetos de lei 5919 de 2013 e 1216 de 2015. Eles tratam não só do processo demarcatório, como já se disse aqui, que ele tem uma questão no seu processo, né, de ampla defesa e tudo mais preocupante, mas também a questão de indenização. Os projetos de lei 5919 e 1216, eles falam das indenizações para os produtores que tiveram suas terras demarcadas. Então, essas são as preocupações que eu trouxe aqui, né? Então, eu acho que até já passou um pouquinho. Muito obrigado. Agradeço.